Vamos falar hoje sobre a sociologia. Como é que a sociologia ela faz, melhor dizendo assim, como é que os sociólogos fazem para estudar a sociedade? Eu estou aqui com o livro do Anthony Giddens, livro aqui do Anthony Giddens, né, que é aqui o celular está aí ao contrário, tá? Mas é o livro aqui de sociologia do Anthony Giddens. E nesse livro aqui, ele traz umas indicações muito interessantes de como a sociologia ela faz parte da nossa vida. Vou dar um exemplo para você. Por exemplo, aqui eu vou pegar... Eu tenho uma xícara de café. Uma xícara de café que nos remete a pensar sociologicamente a sociedade. Por que uma xícara de café ela nos leva a pensar na sociologia? Ora, porque o café ele faz parte de vários hábitos, costumes da sociedade, principalmente da sociedade urbana. Ele faz parte. Se você pensar no processo de produção do café, desde a plantação do café, você vai ver que aí já envolve várias interações sociais, que é o objeto de estudo da sociologia, que envolve a coletividade, né? Ou seja, a partir do momento que você tem pelo menos duas pessoas no ambiente, você tem a possibilidade de interação. Por exemplo, você fala, o outro ouve, e você fala e o outro ouve a partir da sua cultura, dos seus costumes, assim como o outro. Então vamos ver o que é que o Giddens diz aqui sobre o café, que aí ajuda-nos a pensar mais. Olha só, desenvolvendo uma perspectiva sociológica. Aprender a pensar sociologicamente, olhando em outras palavras de forma mais ampla, significa cultivar a imaginação. Aí ele vai utilizar um termo que o Wright Mills utiliza. Lembrando, tá, que eu esqueci de colocar para vocês, o Anthony Giddens ele é um dos sociólogos modernos, ele é um dos sociólogos da complexidade, e que ele vai buscar análise da sociedade, não só a partir dos clássicos da sociologia, mas considerando toda a complexidade que a sociedade envolve a partir da chamada pós-modernidade, onde não existe, por exemplo, um modelo único de análise que abarque toda a sociedade. Então, o Anthony Giddens, ele é esse autor. Ele foi também assessor do governo britânico há um certo período aí, só para você ter uma ideia do Anthony Giddens, tá? Então, vamos lá. Um sociólogo é alguém que é capaz de se libertar da imediatidade das circunstâncias pessoais e apresentar as coisas num contexto mais amplo. O trabalho sociológico depende daquilo que o autor norte-americano Wright Mills, numa frase famosa, chamou de imaginação sociológica. Veja bem que isso é muito interessante, essa história de imaginação sociológica. O que é a imaginação sociológica? A imaginação sociológica, acima de tudo, exige de nós que pensemos fora das rotinas familiares das nossas vidas, a fim de que observemos de modo renovado. Considere o simples ato de tomar café. Aí você tem o ato de tomar café. O que poderíamos dizer a partir de um ponto de vista sociológico sobre esse exemplo de comportamento aparentemente desinteressante, né? Que parece desinteressante simplesmente tomar café. Tomar café, qualquer pessoa toma café, mas você vai ver que não é por aí. Muitas coisas. Poderíamos assinalar, antes de tudo, que café não é somente um refresco, ele possui valor simbólico, como parte de nossas atividades sociais diárias. Frequentemente, o ritual associado a beber café é muito mais importante do que o ato de consumir a bebida propriamente dita. Para muitos ocidentais, a xícara de café pela manhã ocupa o centro de uma rotina pessoal. Ela é o primeiro passo essencial para começar o dia. O café
bebido de manhã é muitas vezes seguido depois, durante o dia, por um café em companhia de outras pessoas, à base de um ritual. Duas pessoas que combinam de se encontrar para o café estão provavelmente mais interessadas em ficarem juntas e conversar do que naquilo que realmente bebem. Na realidade, comer e beber em todas as sociedades fornece ocasiões para interação social e para a ensinação de rituais, oferecendo um assunto rico para o estudo sociológico. Acho interessante essa ideia de ensinação, porque na vida, na sociedade, em geral, nós ensinamos, nós também representamos, e ensinar significa usar de mecanismos que vai primar pelo simbolismo. Por exemplo, você não está simplesmente tomando um café com a pessoa, você está criando uma situação, você está esperando uma determinada reação, um determinado comportamento, e para isso você vai criar também situações, você ensina, não no sentido negativo do termo, mas para se ter um retorno favorável para a conversação, por exemplo, para a continuidade das ações sociais, por aí vai. Então é o seguinte, duas pessoas que combinam de se encontrar para o café estão provavelmente mais interessadas em ficarem juntas e conversar do que daquilo que realmente bebem. Na realidade, comer e beber em todas as sociedades fornece ocasiões para a interação social e para a ensinação de rituais, oferecendo um assunto rico para o estudo sociológico. Em segundo lugar, o café é uma droga, por conter cafeína, que tem um efeito estimulante sobre o cérebro. Primeira coisa, nós temos aí o valor simbólico, né? Ele é um valor simbólico. Aqui ele é uma droga que, por conter cafeína, que tem um efeito estimulante sobre o cérebro. Muitas pessoas bebem café pelo estímulo extra que ele propicia. Dias longos no escritório, noites de estudo até tarde, tornam-se mais toleráveis graças às pausas para um café. O café é uma substância que cria dependência, mas os viciados em café não são vistos pela maioria das pessoas na cultura ocidental como usuários de drogas. Como o álcool, o café é uma droga socialmente aceita, enquanto a maconha, por exemplo, não o é. No entanto, há sociedades que toleram o consumo de maconha ou até mesmo de cocaína, mas desaprovam o café e o álcool. Os sociólogos estão interessados no porquê da existência de tais contrastes. Por exemplo, o café é socialmente aceito numa sociedade e é considerado não aceito, ele não é aceito em outras sociedades, né? Em terceiro lugar, um indivíduo que bebe um xícara de café é apanhado numa complicada trama de relacionamentos sociais e econômicos que se estendem pelo mundo. Olha só. O café é um produto que conecta as pessoas das mais ricas e das mais empoderadas partes do planeta. Ele é consumido em grandes quantidades em países ricos, mas é cultivado principalmente em países pobres. Ao lado do petróleo, o café é uma das mercadorias mais valiosas no comércio internacional. Ele fornece a muitos países sua maior fonte de divisas externas. A produção, o transporte e a distribuição de café requerem transações contínuas entre pessoas e milhares de quilômetros de distância de seu consumidor. Estudar tais transações globais é uma importante tarefa da sociologia, uma vez que muitos aspectos de nossas vidas são agora afetados por influências de comunicações sociais em escala mundial. Está aí a complexidade que você vai ter agora com a questão do café. Né? Você sai de um simples ato aí de tomar o café e você tem aí, inclusive agora, essa questão de relações socioeconômicas. O Brasil, por exemplo, durante muitos anos, até o governo Getúlio Vargas, era o maior produtor de café. Chegou a ter uma superprodução de café, que inclusive isso foi prejudicial. Mas por que o café passou a ser, inclusive, tão importante para o Brasil?
porque passou a ser consumido também bastante, não só no Brasil, mas também na Europa, os países da Europa que também importavam o café brasileiro. E vamos mais. Em quarto lugar, o ato de beber o café pressupõe todo o processo passado de desenvolvimento social e econômico. Da mesma forma que outros itens da dieta ocidental, agora familiares, como chá, bananas, batatas e açúcar branco, o café passou a ser largamente consumido somente a partir dos fins do século XIX. Embora a bebida tenha se originado no Oriente Médio, seu consumo de massa remonta ao período de expansão ocidental, que data de um século e meio. Virtualmente todo o café que bebemos hoje vem de áreas como América do Sul e África, que foram colonizadas por europeus. Não é, portanto, de forma alguma, uma parte natural da dieta ocidental. O legado colonial tem tido um impacto enorme no desenvolvimento do comércio mundial do café. Em quinto lugar, o café é um produto que permanece no centro dos debates contemporâneos sobre globalização, comércio internacional, direitos humanos e destruição ambiental. Como o café tem crescido em popularidade, ele passou a ser uma marca e ficou politizado. As decisões que os consumidores fazem sobre qual tipo de café beber e onde o adquirir têm tornado as escolhas de estilos de vida. Melhor dizendo, tem tornado-se escolhas do estilo de vida. E tem mais. Os indivíduos podem escolher beber somente café orgânico, café naturalmente descafeinado, beber somente esse café orgânico ou descafeinado, ou café comercializado honestamente através de esquemas que pagam integralmente os preços de mercado a pequenos produtores de café em países em desenvolvimento. Eles podem optar por ser clientes de cafeteria independentes, em vez de cadeias corporativas de café como a Starbucks. Os consumidores de café podem decidir boicotar o café vindo de certos países que violam os direitos humanos e abusos ambientais. Os sociólogos estão interessados em entender como a globalização aumenta a consciência das pessoas acerca de assuntos que vêm ocorrendo em cantos distantes do planeta, estimulando-as a desenvolver novo conhecimento em suas próprias vidas. Portanto, está aí, o desenvolveu uma perspectiva sociológica do Guedes falando sobre aí o café como exemplo para estudar sociologicamente a sociedade. Na nossa sociedade, tudo que o indivíduo faz em relação ao outro, como lembra o sociólogo o Max Weber, envolve a interação social. O simples ato de beber café é um ato que não é isolado, muito embora o indivíduo possa estar sozinho numa casa, num apartamento. Por quê? Ele não estaria bebendo café se não tivesse todo um processo de relações de produção, de relações sociais, de interações sociais que vem desde a plantação do café, e aí a gente lembra o período da colonização, como as pessoas, os negros, eram escravizados nas plantações de café. E aí nós temos o processo da transação comercial, nós temos o simples ato de beber café junto com algumas pessoas numa cafeteria, nos calçadões das cidades, por exemplo, na minha cidade, em Campina Grande. Tem o famoso café da Cardoso Vieira, o calçadão da Cardoso Vieira, desde que eu era criança, desde menino, quando vendia jornal, inclusive, eu já passava ali, já via um clima interessante, porque ali você encontra várias pessoas, advogados, políticos, empresários, executivos, bebendo um cafezinho e conversando. E aí você vê que o café, ele é um exemplo muito interessante dessa imaginação sociológica do Wright Mills, porque o sociólogo, ele não está preocupado no ato em si do beber o café, como qualquer outra coisa que o indivíduo faz na sociedade. Ele vai buscar entender quais são os processos de interações sociais que estão presentes
no ato de tomar café, assim como qualquer outra coisa na sociedade. É isso aí. Se você gostou desse nosso vídeo, dê um like, que é muito importante para a plataforma YouTube reconhecer que é importante, desculpa a repetição aí, esse vídeo, esse nosso canal. Então dê um like, porque ajuda o nosso canal a crescer. Nós estamos chegando a 3 mil inscritos, e eu peço a você que convide os seus colegas, né, os seus parceiros, suas parceiras, a conhecer o nosso canal, se eles não conhecem ainda, ok? E também inscreva-se se você não fez isso ainda, e ao se inscrever, ative o sininho para receber as nossas novidades, e também não deixe de dar a sua opinião, comente, que é muito importante, que isso ajuda na integração do nosso canal, na interação do nosso canal, e compartilhe os nossos vídeos e o nosso canal nas suas redes sociais. Até mais.